Olá pessoal, tudo bem? Muita chuva aqui em Teresópolis. Hoje nós temos um companheiro aqui, ali ó, dormindo ali ó. É o gatinho Zenitson, do meu filho, mas eu trato ele de Zé, porque Zenitson é muito complicado, né? Aí eu chamo ele de Zé, ele fica aqui me acompanhando quando meu filho não está aqui, porque quando meu filho chega ele corre lá para cima ficar com ele. Hoje nós vamos gravar o 14º, 14, né? Vídeo dos Sapiens, uma breve história da humanidade. Espero que vocês adquiram o livro, o link para comprar o livro está aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. E se você ler e ouvir ao mesmo tempo, já são 14 vídeos com esse, né? Você vai aprender muito mais, vai curtir muito mais, vai ter maior prazer, né? Nós estamos na página 54 do capítulo Um Dia na Vida de Adão e Eva. Esse vídeo vai se chamar Sapiens, a Sociedade Afluente Original, que é o título desse tópico aqui do capítulo, né? Então vamos à luta? Então vamos lá. Que generalizações podemos fazer sobre a vida do mundo pré-agrícola? Que generalizações podemos fazer sobre a vida do mundo pré-agrícola, então? Parece seguro afirmar que a grande maioria das pessoas viviam em pequenos bandos compostos de várias dezenas ou, no máximo, várias centenas de indivíduos. E que todos esses indivíduos eram humanos. Esse gatinho não é humano. É importante observar esse último aspecto, porque está longe de ser óbvio. A maioria dos membros de sociedades agrícolas e industriais são animais domesticados. Eles não são iguais a seus senhores, é claro. Esse gatinho não é igual a mim, nem igual ao meu filho. Mas ainda assim são membros. Ele é membro da nossa casa, o gatinho aqui, né? Hoje, a sociedade chamada Nova Zelândia é composta de 4,5 milhões de sapiens e 50 milhões de ovelhas. 4,5 milhões de sapiens e 50 milhões de ovelhas. Ave Maria! Havia apenas uma exceção a essa regra: o cão. O cachorro foi o primeiro animal domesticado pelo Homo sapiens. E isso ocorreu antes da Revolução Agrícola. Os especialistas discordam quanto à data exata, mas temos indícios incontroversos de domesticação de cachorros que datam de 15 mil anos atrás. Eles podem ter se unido aos humanos milhares de anos antes. Os cachorros eram usados para caçar e guerrear, e também como sistema de alarme contra animais selvagens e intrusos humanos. Com o passar de gerações, as duas espécies coevoluíram para se comunicar bem um com os outros. Os cachorros, que eram mais atentos às necessidades e aos sentimentos de seus companheiros humanos, recebiam mais, tem uma foto aqui que daqui a pouquinho eu volto, mais cuidados e alimentos. Quer dizer, o cachorro que era esperto, né, que ficava mais carinhoso com o seu dono, eles recebiam mais cuidados e alimentos do seu dono e tinham mais probabilidade de sobreviver. A foto é essa aqui, ó, que eu vou ler embaixo. É a foto número 6. O primeiro bichinho de estimação, um túmulo de 12 mil anos encontrado no norte de Israel. É essa foto. Contém o esqueleto de uma mulher de 50 anos ao lado do esqueleto de um filhote de cachorro, canto superior direito. O filhote foi enterrado perto da cabeça da mulher. A mão esquerda dela está pousada no cachorro de maneira que poderia indicar uma conexão emotiva.
Há, é claro, outras explicações possíveis. Talvez, por exemplo, o cachorro fosse um presente para o guardião no mundo seguinte. Vai saber, né? Mas é interessante, né? Voltando a ler o texto, então. Ao mesmo tempo, os cachorros aprenderam a manipular as pessoas para satisfazer suas próprias necessidades. Um vínculo de 15 mil anos resultou em uma compreensão e laços afetivos muito mais profundos entre humanos e cachorros do que entre humanos e qualquer outro animal. Em alguns casos, cachorros mortos eram enterrados em cerimônias, de modo muito similar aos humanos. Membros de um mesmo bando se conheciam intimamente e eram cercados por amigos e parentes durante a vida inteira. A solidão e a privacidade eram raras. Bandos vizinhos provavelmente competiam por recursos e até lutavam uns com os outros, mas também tinham contatos amigáveis. Eles intercambiavam membros, caçavam juntos, comercializavam artigos raros, construíam alianças políticas e celebravam festividades religiosas. Tal cooperação foi uma das marcas importantes do Homo sapiens e lhe deu uma vantagem crucial sobre outras espécies humanas. Às vezes, as relações com os bandos vizinhos eram sólidas o suficiente, a ponto de eles constituírem uma única tribo, partilhando a mesma língua, os mesmos mitos e as mesmas normas e os mesmos valores. Mas não devemos superestimar a importância de tais relações externas. Mesmo que em tempos de crise, os bandos vizinhos se aproximassem e mesmo que se reunissem ocasionalmente para caçar ou comer juntos, eles ainda passavam a maior parte do tempo em completo isolamento e independência. O comércio era basicamente limitado a itens de prestígios, como conchas, âmbar e pigmentos. Não há indícios de que as pessoas comercializassem itens essenciais como frutas e carne, ou que a existência de um bando dependesse da importação de alimentos de outro. As relações sociopolíticas também tendiam a ser esporádicas. A tribo não servia como um marco político permanente, e mesmo que houvesse lugares de reuniões sazonais, não haviam cidades ou instituições permanentes. Em média, uma pessoa vivia muitos meses sem ver ou ouvir um indivíduo de fora de seu bando, e ao longo de sua vida encontravam não mais do que algumas centenas de humanos. A população sapiens vivia espalhadas por vastos territórios. Antes da Revolução Agrícola, a população humana do planeta inteiro era menor do que a de São Paulo de hoje. A maioria dos bandos sapiens viviam se deslocando, vagando de um lado para o outro em busca de alimento. A vida era dura, hein? Seus movimentos eram influenciados pelas mudanças das estações, pela migração anual de animais e pelo ciclo de crescimento das plantas. Eles costumavam viajar de um lado para o outro no mesmo território, uma área cuja extensão ficava entre várias dezenas e muitas centenas de quilômetros quadrados. De vez em quando, bandos saíam de seu território e exploravam novas terras, fosse devido a calamidades climáticas, conflitos violentos, pressões demográficas, fosse por iniciativa de um líder carismático. Essas perambulações foram o motor da expansão humana pelo mundo. Se um bando de caçadores-coletores se dividisse uma vez a cada 40 anos e o novo grupo migrasse para um novo território 100 km para o leste, a distância da África Oriental à China
teria sido coberta aproximadamente em 10 mil anos. Em alguns casos excepcionais, quando as fontes de alimentos eram particularmente abundantes, os bandos se assentavam em acampamentos sazonais e até mesmo permanentes. Técnicas para secar, defumar e, nas regiões árticas, congelar alimentos também tornavam possível permanecer em um mesmo lugar por períodos mais longos. Mais importante ainda, em áreas próximas de rios e mares, ricos em frutas do mar e aves aquáticas, os humanos fundaram aldeias permanentes de pescadores, os primeiros assentamentos permanentes da história, muito antes da Revolução Agrícola. Olha só que beleza. As aldeias de pescadores podem ter aparecido no litoral das ilhas indonésias já há 47 mil anos. Essas possivelmente foram a base a partir do qual o Homo sapiens iniciou seu primeiro empreendimento transoceânico, a invasão da Austrália. Na maioria dos habitats, os bandos de sapiens se alimentavam de maneira versátil e oportunista. Eles saíam à procura de cupins, coletavam bagas, desenterravam raízes, capturavam coelhos e caçavam bisões e mamutes. Apesar da imagem difundida de caçador, a coleta era a atividade principal dos sapiens e lhe fornecia a maior parte de suas calorias, além de matérias-primas como sílex, madeira e bambu. Os sapiens não saíam apenas à procura de alimentos e materiais, também saíam à procura de conhecimento. Para sobreviver, precisavam de um detalhado mapa mental de seu território. Para maximizar a eficiência de sua busca cotidiana por alimento, precisavam de informações sobre os padrões de crescimento de cada planta e os hábitos de cada animal. Precisavam saber quais alimentos eram nutritivos, quais eram nocivos e quais podiam ser usados como remédio e de que forma. Precisavam conhecer o progresso das estações do ano e os sinais de alerta que procediam uma tempestade ou um período de seca. Estudavam cada corrente, nogueira, caverna de urso e depósito de sílex nas redondezas. Cada indivíduo precisava entender como fabricar uma faca de pedra, como remendar um manto rasgado, como preparar uma armadilha para um coelho e como enfrentar avalanches, picadas de cobra ou leões famintos. O domínio de cada uma dessas habilidades requeria anos de aprendizado e prática. Em média, um antigo caçador-coletor era capaz de transformar um pedaço de sílex em uma ponta de lança em minutos. Quando tentamos imitar essa proeza, em geral fracassamos terrivelmente. A maioria de nós carece de conhecimento específico sobre as propriedades cortantes do sílex e do basalto e das habilidades motoras refinadas necessárias para trabalhá-los com precisão. Em outras palavras, o caçador-coletor médio tinha conhecimentos mais abrangentes, mais profundos e mais variados de seu meio ambiente do que a maioria dos seus descendentes modernos. Hoje, a maioria das pessoas nas sociedades industriais não precisa saber muito para sobreviver. O que você realmente precisa saber sobre o mundo natural para sobreviver, como engenheiro de sistemas, agente de seguros, professor de histórias ou operário? Você precisa saber muito sobre sua diminuta área de especialização. Mas para a grande maioria das necessidades da vida, você se apoia cegamente em outros especialistas, cujo conhecimento também é limitado a uma área de especialização minúscula. A coletividade humana
conhece hoje muito mais do que os bandos antigos, mas no nível individual, os antigos caçadores-coletores foram o povo mais conhecedor e habilidoso da história. Há alguns indícios de que o tamanho médio do cérebro de um sapiens efetivamente diminui desde a era dos caçadores-coletores. A sobrevivência naquela época requeria de cada indivíduo habilidades mentais sofisticadas. Quando a agricultura e a indústria surgiram, as pessoas puderam contar cada vez mais com as habilidades de outros para sobreviver. E se abriram novos nichos para ignorantes. Um indivíduo podia sobreviver e transmitir seus genes obtusos para a geração seguinte, trabalhando como carregador ou como operário de uma linha de montagem. Os caçadores-coletores dominaram não só o mundo dos animais, plantas e objetos à sua volta, como também o mundo interno de seu próprio corpo e sensações. Eles ouviam o menor movimento na grama para saber se havia uma cobra à espreita. Observavam cuidadosamente a folhagem das árvores para descobrir frutas, colmeias e ninhos de pássaros. Moviam-se com um mínimo de esforço e ruído e sabiam como sentar, caminhar e correr de maneira mais ágil e eficiente. O uso constante, variado do corpo os tornavam tão aptos quanto maratonistas. Eles tinham um nível de destreza física que as pessoas hoje são incapazes de alcançar, mesmo após anos de prática de yoga ou de tai chi. Caramba, a galera era terrível, né? Os homens sábios daquela época eram muito mais inteligentes, porque a vida exigia isso deles, né? Eles que não escutassem a grama se mexer, que era uma cobra, que o negócio ia ficar ruim, né? Bom, nós vamos parar aqui. Vamos continuar no vídeo número 15, né? Eu peço para vocês que não deixem de ler a descrição do vídeo, que se inscrevam no nosso canal, curtam, dão um joinha lá, compartilhem o vídeo, porque vocês sabem que toda a monetização que a gente conseguir do YouTube, nós vamos doar aos Amigos do Figueira. Vai ter um link aqui na descrição explicando o que é Amigos do Figueira. É uma organização ONG ligada à Fiocruz que trata de crianças que nascem com doenças que não têm cura. Então, eles precisam de equipamentos especiais, camas especiais, cadeiras especiais, médicos especiais, tratamento especial. É uma outra vida, é um sofrimento danado. Então, por isso que eu peço que vocês se inscrevam e compartilhem esse vídeo para ajudar a ver se a gente consegue monetizar no YouTube. Não é fácil não, mas a gente não desiste fácil. Então, eu desejo para vocês uma ótima semana, né? E passem para frente esse vídeo e leiam a descrição aqui. Grande abraço. Obrigado pela audiência. Valeu!